arquivo morto. Eu consigo habilitar o archive para essa caixa. Arquivo morto é uma cota de armazenamento a mais que o usuário tem na caixa de correio dele, de acordo com a licença que é adquirida. E aí o usuário ele pode armazenar algumas mensagens antigas no arquivo morto. Por exemplo, as mensagens recebidas há mais de 3 anos podem ser encaminhadas direto para a caixa do arquivo morto. E isso libera espaço na caixa de entrada do usuário. Da mesma forma, aqui no portal de administração novo do Exchange, aqui na parte de outros, eu tenho o arquivo morto, onde eu posso gerenciar o arquivo morto da caixa do usuário. E eu posso habilitar esse recurso ou não. Bloqueio in loco. O usuário não está em retenção. Ou seja, se eu tiver a retenção habilitada para esses usuários, eu posso habilitar a opção de retenção de bloqueio in loco. E aí ele preserva todo o conteúdo da caixa de correio, incluindo itens excluídos e versões originais de itens modificados. Aqui do lado do portal novo de administração do Exchange, eu também já consigo fazer essa configuração. Então, quando eu clico aqui no usuário, deixa ele recarregar aqui a página, na caixa de correio, usuário, outros, eu tenho a opção aqui de retenção legal. Aí eu posso gerenciar a retenção de litígio. Conectividade de e-mail. A gente vai ver um pouco sobre conectividade na aula de opções de usuário, tá? Nas opções de usuário, eu consigo editar as configurações de usuários do Exchange Online. Então, quando eu clico aqui nesse lápis, ele abre uma tela de edição. Para quem tem conhecimento do Exchange Server, as configurações do Exchange Server 2016, do Exchange Server 2019 e até do Exchange 2013, é praticamente essa mesma do portal aqui de administração legada do Exchange Online. Não tem muita diferença, exceto por alguns recursos específicos para Exchange On-Premise. Então, quando eu clico aqui nesse lápis, ele me abre essa tela aqui de edição do usuário. E aqui na guia geral, eu consigo visualizar os campos de cadastro do usuário. Eu tenho o nome, as iniciais, o sobrenome, o nome de exibição, o wireless e o ID desse usuário. Vindo aqui para o portal novo de administração do Exchange, quando eu clico no usuário, aqui na guia geral, eu tenho as mesmas opções. Você pode ver que em informações de contato, aí eu tenho o primeiro nome, o sobrenome, o nome de exibição, o wireless e o ID do usuário e o celular. Se eu clicar aqui em gerenciar informações de contato, aí ele vai me dar também a mesma opção para configurar as opções de usuário. Vamos voltar aqui no painel de administração. Aqui em mais opções, eu consigo personalizar alguns atributos. Da mesma forma que nós temos lá no Active Directory, alguns atributos personalizados, aqui no Exchange Online eu consigo trabalhar também com esses atributos personalizados. Douglas, por que trabalhar com atributo personalizado? Para que eu vou usar isso? Existe uma vantagem de você trabalhar com atributo personalizado, principalmente quando você está usando o PowerShell. No PowerShell você tem que utilizar um determinado atributo para aplicar uma configuração ou para visualizar algum relatório de um usuário. E quando você tem o atributo personalizado, aí você tem a possibilidade de aplicar esse atributo para uma lista de usuário específica. E na hora de utilizar o PowerShell, você pode aplicar uma configuração para esses usuários que têm esse atributo personalizado. Teve um projeto que eu precisei colocar o CPF do usuário em um atributo específico. E aí, quando eu ia executar qualquer tipo de tarefa, um script, por exemplo, eu rodava essa tarefa em cima desse atributo personalizado, que era o número do CPF do usuário.
Douglas, essa opção de atributo personalizado, ela já está disponível lá no novo portal de administração do Exchange Online? Tá sim. Quando eu venho aqui no novo portal de administração e clico em usuário, aqui na guia de outros, eu tenho aqui atributos personalizados. Se você clicar, ele vai mostrar aquela mesma tela de atributos personalizados, onde você pode fazer essa gerência de atributos personalizados, tá ok? Voltando aqui para o novo portal de administração, uso da caixa de correio, eu tenho a informação de como que está o uso da cota de armazenamento da caixa do usuário. E ele me mostra quantos de volume o usuário está ocupando na caixa de correio, a porcentagem de uso e o último login do usuário. Douglas, se eu tiver 50 GB de caixa de correio, eu posso adquirir mais armazenamento além dos 50 GB? Para quem tem licença Enterprise, o armazenamento ele é ilimitado. Como aqui eu estou usando um licenciamento E5, é 50 GB, mas aí ele já conta com mais 50 GB do archive. Então é 50 GB de caixa de entrada e mais 50 do archive. Por isso que ele me mostra aqui 99 GB. Então, para esse licenciamento, o usuário tem 100 GB. Lá no novo portal de administração, aqui na guia geral, eu clico no usuário, ele vai sempre abrir essa tela. E descendo um pouco aqui a barra de rolagem, eu tenho o uso da caixa de correio. A mesma coisa, o último login do usuário. E eu tenho um link aqui de Saiba Mais, que ele leva para a documentação da Microsoft para você fazer a leitura sobre o uso da caixa de correio. Eu vou ficar alternando, tá, pessoal, entre os dois portais para você ver, né, o que foi migrado, o que não foi migrado. E se migrou, tem alguma diferença ou não tem? Você pode ver que até agora, nesse momento, não tem diferença nenhuma. É o recurso que existe do lado de cá, do portal clássico, existe lá no portal novo. Informações de contato, eu posso personalizar essas informações de endereço, CEP, cidade e telefone. E aqui em mais opções, eu consigo visualizar escritório, telefone residencial, página da web, anotações. De novo, se eu precisar preencher esses atributos aqui, Douglas, eu preciso preencher na mão? Vou preencher para 200 usuários. Você vai fazer isso na mão? Não, você vai fazer isso pelo PowerShell. As informações de contato, lá no novo portal de administração, aonde é que eu encontro? Também em geral, descendo a barra de rolagem, abaixo de ID do usuário, você tem informações de contato. Aí quando você clica em informações de contato, você tem todos aqueles dados, telefone, residencial, endereço, cidade, CEP, anotações, país ou região. Você pode fazer aqui todas as informações de contato desse usuário. Lembrando que sempre você não vai preencher isso aqui na mão. Se você preencher na mão para um usuário, 2 usuários, 5 usuários, ok. Mas a partir de 15 aí já começa a ficar inviável. Então é melhor você fazer isso aí no PowerShell mesmo.